Prefiro dar 4 milhões em um carro do que dar 4 milhões em um imóvel. E não sou maluco, no final desse vídeo aqui você vai entender porque que isso faz muito mais sentido e você vai ouvir o relato de alguém que já investiu milhões em imóveis e de alguém que também já gastou milhões com carros. E eu fiz um vídeo aí recentemente que a galera gostou bastante e concordou bastante, que foi o vídeo onde eu falei que se você tem entre 20 e 30 anos, talvez um dos melhores investimentos que você vai fazer na sua vida é comprar uma BMW, comprar um carro de luxo. Eu falei a BMW ali, mas no final das contas a BMW é algo simbólico, porque o que eu quis dizer na verdade com aquele vídeo é que dos seus 20 aos 30 anos de idade, você está numa faixa etária onde as suas experiências elas são muito mais bem aproveitadas naquele momento, na verdade dependendo do tipo de experiência, e que essa experiência ela pode ficar muito mais cara com o passar do tempo. Então, ter um carro de luxo ou o seu primeiro carro de luxo enquanto você está nessa faixa dos 20 aos 30 é uma coisa totalmente diferente de você ter esse mesmo carro depois dos 50. E às vezes você podia comprar esse carro dos 20 aos 30. Então teve muita gente que concordou, muita gente que relatou, inclusive, que, tipo, teve um comentário muito bom que eu vi ali onde o cara falou: Ah, era a mesma coisa de quando eu era criança. Quando eu era criança, eu queria ter uma bicicleta. Meu sonho era ter uma bicicleta. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar, eu podia comprar uma bicicleta, mas eu não queria mais andar de bicicleta. Não fazia mais sentido para mim andar de bicicleta. Então, enfim. E nesse vídeo, eu falei muito sobre a compra desse artigo de luxo ou dessa experiência sob o ponto de vista psicológico e sobre realmente o efeito que aquilo iria causar na sua vida no âmbito geral. Eu não entrei muito em fatores ali econômicos, embora o fator psicológico e o fator da sua autoestima interfiram muito na forma como você vai ganhar dinheiro de maneira indireta. Mas aqui eu quero falar como que você gastar milhões em um carro ou outros artigos de luxo, e digo gastar mesmo, pode ser muito melhor para você do que você, por exemplo, colocar milhões em um imóvel ou alguns pares aí de imóveis. Então aqui eu vou falar muito mais sobre o ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro. E você vai ouvir aqui a experiência, como eu já falei, de alguém que já investiu milhões em itens de luxo, já gastou milhões com carros e também já investiu milhões no mercado imobiliário. E o primeiro ponto aqui para mim, e talvez o principal ponto que eu me dei conta só depois que eu, de forma que eu até me arrependo, coloquei muita grana ali, pelo menos em 2023 no mercado imobiliário, é sobre a questão da liquidez, cara. Liquidez foi assim o que mais me deixou, digamos que arrependido. E como assim, Matheus? Liquidez. Cara, hoje é muito mais fácil você vender um carro de 5 milhões do que você vender um apartamento de 2 milhões. Exatamente. Hoje é muito mais fácil, infinitamente mais fácil você vender um carro de 5 milhões do que um apartamento de 2 milhões. Hoje é muito mais fácil você vender um relógio de 3 milhões do que você vender um apartamento de 500 mil. Vai por mim. Não tô falando besteira. Procura qualquer pessoa que trabalha com o mercado de luxo, que trabalha com vendas de artigo de luxo, na casa aí dos 7 dígitos, com venda de relógios de luxo, com vendas de carros de luxo, e que já teve uma experiência aí vendendo várias coisas, né? Não só relógio, carro, mas apartamento. Pergunta para essas pessoas o que é mais fácil vender hoje. Pergunta. É mais fácil vender um carro de 5 milhões, uma Lamborghini, enfim, Huracan STO de 4 milhões, ou é mais fácil eu vender um apartamento de 2 milhões em São Paulo? Ou em qualquer lugar que seja. Pergunta para essa mesma pessoa aí que trabalha com relógio. O cara com certeza tem essa experiência. Ele não vai falar da boca para fora, mas pergunta para ele. É mais fácil eu vender um Richard Mille de 2 milhões e meio, ou é mais fácil eu vender um apartamento de 500 mil? Ele fala, cara, o Richard Mille de aí
2,5 milhões, não dá para quem queira. Eu vendo em uma semana, o cara vai falar para você. Então, assim, tem muitos fatores econômicos, principalmente no contexto Brasil, do porquê que isso está acontecendo. Mas eu percebi isso na pele, cara. Eu percebi isso na pele. O carro mais caro que eu tenho agora, o Mercedes G63, que é um pouco mais de 2,5 milhões, não para de chegar oferta. Não para. De gente querendo comprar, gente perguntando se eu não estou a fim de vender, se eu não estou a fim de deixar na loja, vendedor me mandando mensagem de conhecido que foi vender o carro de luxo, a Ferrari na loja, e aí comentou, saiu na conversa, pô, tem uma pessoa procurando aqui uma G63, eu conheço uma pessoa que tem, aí passa meu contato, e aí começa a vir, pô, cadê, não quer vender? Lotado de gente procurando. Meus relógios, a mesma coisa, cara. Não tá procurando porque, enfim, é um mercado que é mais abundante, digamos assim, do que o mercado de luxo automotivo. Mas se eu pegar ali os relógios que eu tenho hoje e eu quiser liquidar eles em qualquer lugar do mundo, não só no Brasil, mas se eu quiser liquidar em Londres, na Itália, em Dubai, eu liquido no mesmo dia. Eu pego aquele valor que está ali nos relógios, nos Rolex, tudo mais, e eu vendo, eu liquido aquele valor ali no mesmo dia, no máximo, sei lá, em 3 dias, se eu ficar procurando quem paga mais. E com um imóvel, você que está vendo esse vídeo, você já sabe que não está mais assim, a não ser que o imóvel esteja a preço de banana, esteja com um desconto muito grande. Aí já é outro fator, obviamente, não é aqui onde a gente está entrando. Mas assim, no ano de 2023, 2022 na verdade, que foi um ano aí que eu estava um pouco perdido por diversos fatores que eu já comecei a explicar em alguns vídeos aqui desse canal, sem filtro, mas não cheguei a complementar. Mas eu fiquei muito nessa pira de 2022 para 2023, eu entrei muito nessa pira de querer olhar para os lados. Porra, eu tô fazendo milhões aqui, empreendendo na internet, tá tudo dando certo, mas tem algo de errado. Tá tudo dando certo, mas tem algo de errado. Eu tenho que olhar outros mercados também. Eu tenho que, pensar em outras formas de alavancar meu patrimônio. E durante esse tipo de pensamento que eu tive bons acertos, como por exemplo, eu comecei ali no mercado de criptoativos, criptomoedas. E é uma coisa que eu não me arrependo absolutamente nada. Nada do que eu investi em Bitcoin, do que eu perdi em outras moedas, enfim, eu não me arrependo absolutamente nada. Até mesmo porque eu ganhei muito mais, muito mais durante esse tempo aí, onde eu mantive a consistência no mercado de criptoativos do que qualquer outra coisa. Só que foi nesse momento que eu comecei a olhar para o mercado imobiliário. E aí eu falei, eu tenho que dar uma cartada aqui. Só que é aquela coisa. Quando você tem muito recurso, muito caixa, muitas vezes você perde um pouco da noção e você, embora não tenha muito conhecimento sobre um assunto, você não mede a dimensão pelo seguinte fato de, não conheço muito sobre isso aqui, vou começar de leve. Não, você tem milhões, já vai com milhões ali na mão. E nesse momento eu comecei a entrar pesado ali no mercado imobiliário. Então, fui adquirindo lotes em condomínios fechados para construir casa, apartamento, pedaços de áreas em projetos de loteamento para condomínio popular. E assim, em termos de patrimônio, eu posso dizer para você que, beleza, eu não perdi dinheiro, mas em termos de custo de oportunidade, eu sinto que eu perdi bastante. Tá? Eu sinto que eu perdi bastante. Principalmente por conta do fator liquidez e principalmente por conta do retorno do que o que eu faço hoje me gera a mais. Então, beleza, foi um dinheiro que eu coloquei lá na ordem dos 7 dígitos aí, dos múltiplos 7 dígitos, na verdade, onde eu olho hoje e eu falo assim,
me prejudicou. Não fez diferença. Só que assim, ao mesmo tempo, eu enxergo que aquilo ali não foi algo eficiente do ponto de vista retorno sobre o custo de oportunidade que acabou ficando ali imobilizado. Ah, Matheus, você já tentou vender? Já tentei. Ah, Matheus, você já tentou colocar num rolo, numa troca? Cara, dor de cabeça, entendeu? Então, assim, o que eu mais percebi ao longo desses anos aí empreendendo, agora faz 4 anos que eu comecei, outubro de... Estamos em setembro ainda. Outubro vai fazer 4 anos que eu comecei a viver 100% do empreendedorismo digital e eu me dei conta do quão importante é o fator liquidez. Você ter dinheiro em mãos, você ter caixa em mãos, porque a gente entra nessa questão do custo de oportunidade. Matheus, o que é o custo de oportunidade? Como o próprio nome já está dizendo, é o custo que você está pagando por ter aquele dinheiro imobilizado em um determinado ativo e você não poder liquidar aquele valor, voltar aquele valor para o seu bolso e colocar em outra coisa. E aí a gente entra em outro ponto que, na minha opinião, é mais grave ainda, que é a crise do mercado imobiliário no Brasil e o crash que o mercado imobiliário no Brasil vai ter nos próximos anos, ou seja, a forma como ele vai quebrar. Eu vou te explicar por quê. Hoje, no cenário atual brasileiro, a gente tem de um lado Selic a níveis históricos, máximas históricas, 15%. Você tem do outro lado taxas e níveis ou números de financiamento batendo recordes. Se eu não me engano, em 2025, a quantidade de financiamentos bateu um recorde que não era superado desde 2012. Então, assim, Selic a níveis históricos, financiamentos a níveis históricos e aqui no meio você tem o mercado imobiliário lançando projetos a rodo. Toda semana um loteamento, um condomínio novo. Toda semana um condomínio de apartamentos residenciais sendo lançado. Toda semana o mercado imobiliário lançando projetos a rodos. E eu tenho certeza que aí no bairro que você mora hoje, você conhece aquela casa que está com a placa de vende-se há anos e anos e anos e anos e ela nunca vende. Eu mesmo, esses dias aí atrás, eu fui visitar a antiga casa que eu morei aí por 22 anos e quando eu cheguei ali na minha antiga rua, eu fiquei abismado. Por quê? Tinha casas lá que estavam com a placa de venda não desde o momento ali que eu saí, mas muito antes de eu sair. Casas que o cara tá tipo ali tentando vender há mais de 10 anos, tentando vender uma casa. E a tendência é só piorar. Por que que o financiamento tá num nível tão alto no momento em que tá tão caro você pegar dinheiro emprestado, você financiar? Se você não sabe, quanto mais alta tiver a taxa Selic, mais alto vai ser o juro para o financiamento. Tá muito caro financiar um imóvel. Muito, muito caro financiar um imóvel. Tá? Então, por que que os números do financiamento estão tão altos, mesmo estando tão desvantajoso para financiar? Justamente porque o brasileiro médio não consegue mais comprar à vista. Pensa bem, se um cidadão aí de 30 anos vai ter 350 mil, 400 mil, 500 mil reais guardados, se ele começou do zero sozinho, se ele vai ter essa grana guardada para dar num apartamento. Se for em São Paulo, dá num, não chama nem de apartamento, num cubículo, num quadrado. É óbvio que não. É muito óbvio que não. Então, daqui a alguns anos, e não vai demorar muito, o mercado imobiliário no Brasil vai quebrar. Simples assim. Quem dita o preço do mercado não é quem está vendendo. É quem está comprando. É quem está querendo comprar aquele produto. Você só dita o preço quando você é a única opção.
E é por isso que o mercado de luxo, o mercado imobiliário de luxo, aí eu digo imóveis aí acima dos 10 milhões, ele tem mais chance de sobreviver, porque é um mercado mais escasso, tem menos opções. Então consegue se controlar mais o preço, mas também já não tá mais essas coisas. O que eu vi de casa baixando o preço para conseguir vender lá no condomínio que eu morei, aí nesses últimos 3 anos, não está escrito. Casa que quando eu cheguei ali em 2022, que estava anunciada a 11 milhões, depois passou a ser anunciada a 10 milhões, depois passou a ser anunciada a 9 milhões, depois passou a ser anunciada a 8 milhões e meio, casa que estava sendo anunciada a 11, casa que estava sendo anunciada a 11 e quem estava vendendo só aceitava dinheiro, queria tipo os 11 milhões em cash. Hoje tá vendendo muito mais barato, aceitando permuta, até se colocar a mãe tá aceitando no meio da permuta. Porque a liquidez global, assim, não é só no cenário Brasil, a liquidez global tá muito afetada. Tá muito afetada mesmo. Como eu falei, pro cara hoje conseguir juntar aí esses 500 mil reais aos 30 anos de idade, pô, 15 mil reais por mês que ele ganha ali ao longo dessa vida não são mais suficientes. Antigamente, quem ganhava 10, 15 mil reais era um puta de um salário, o cara era muito rico. Considerava-se que era muito rico. Eu, inclusive, quando eu tinha ali, sei lá, 16, 17 anos, o salário dos meus sonhos já foi 15 mil reais por mês, já foi ganhar 15 mil reais por mês. Eu falava que, porra, era o salário da vida. Aquilo ali era o top do top, né? Então, assim, em termos de imóvel, se você está querendo crescer, alavancar na vida, crescer de forma exponencial, na minha opinião, só justifica você comprar um imóvel se for para morar, se esse preço estiver bom, se você comprar com desconto ou ainda, na melhor das hipóteses, você construir esse imóvel. Ou seja, você comprar ali o terreno num condomínio fechado, onde for, e você levantar do zero esse imóvel. Você vai gastar muito menos fazendo isso, você vai ter um proveito muito maior, só que também tem o fator tempo e o fator dor de cabeça. Então, hoje eu, por exemplo, como eu falei também no último vídeo aí que eu postei no canal principal, um dos últimos vídeos aí que eu falei sobre lei da atração, onde eu compartilhei ali meus objetivos, falei da casa dos sonhos. Hoje a casa dos sonhos para mim não é uma coisa que está atrelada ao fator financeiro, ao fator de eu, pô, não faço a minha casa dos sonhos hoje porque eu não tenho dinheiro para isso. Não, para mim hoje está atrelado ao fator tempo, ao fator energia. Então, nesse momento da minha vida, antes dos 30, para mim não faz o menor sentido eu pegar e eu gastar a minha energia, não vou falar desperdiçar com isso, mas eu gastar a minha energia, dedicar a minha energia construindo uma casa, que eu vou levar aí talvez 2 anos no mínimo para ela ficar pronta do jeito que eu quero. Ficar indo em obra, acompanhando isso e aquilo e tal. Então, enfim, só complementando e contextualizando aqui, porque eu acho que é o único cenário onde faz sentido você investir, entre aspas, no mercado imobiliário, mas você está investindo para você morar. Agora, você investir esperando valorização, você investir, vou comprar esse terreno aqui, vou comprar esse apartamento aqui, que nem é o apartamento que eu quero morar pro resto da minha vida, ou essa casa aqui que nem é a casa dos meus sonhos que eu quero morar pro resto da minha vida, que ela vai valorizar. Cara, esquece esse negócio de valorização. Vai valorizar no papel, mas só vira lucro a partir do momento em que você vende aquele ativo. E não está fácil de vender. Você está ouvindo isso de alguém que tem milhões aí no mercado imobiliário e sabe como é que tá. O melhor projeto que eu tenho em mãos hoje no mercado imobiliário é um projeto que ele, digamos que deu certo na cagada, a gente fala na cagada mesmo, porque próximo a ele vai ser gerado um dos maiores empreendimentos do Brasil. Aí, não vou dar spoiler agora de que empreendimento é esse, que vai gerar mais de 5 mil empregos nessa região. E são loteamentos ali populares, né? Então, tem uma pequena vantagem a mais, mas assim, cara, eu particularmente não foi algo que, assim, eu me orgulho de falar, pô, coloquei a grana. Mano, eu pego, sei lá, o Bitcoin. Cara, eu tive valorização de mais de 100% em criptoativos aí só esse ano. Só esse ano.
Então, sabe, se eu pegar os meus negócios, a mesma coisa. Então tem coisas que você tem que abrir o olho e entender e visualizar essas coisas, ter clareza a partir das leis modernas da prosperidade. Beleza, o mercado imobiliário já foi um game changer, já foi um fator de alavancagem patrimonial gigantesco. Mas hoje você precisa ter muito cuidado, ou você pode ter boa parte da sua vida atrasada por uma decisão que você tomou de forma errada, de forma equivocada, de forma a buscar a segurança. Beleza? Então, espero que esse vídeo aqui tenha aberto os seus olhos acerca disso, que você não caia na falácia e que você entenda que o seu maior ativo hoje, como empreendedor, como um jovem querendo crescer muito na vida, é liquidez, é caixa. Boa parte das oportunidades que eu acatei até hoje, que eu pude crescer muito, eu só acatei essas oportunidades porque eu tinha caixa, eu tinha grana em mãos para investir naquilo ali, para escalar aquilo ali. Eu fui colocado em outros projetos como investidor só por conta do caixa. Então, assim, pensa muito bem antes de você comprometer a sua liquidez. Finalizamos por aqui mais um vídeo, um grande abraço e até a próxima.